Nós estamos a vislumbrar nesta liturgia dominical, que com certeza servirá para a nossa semana de reflexão, o perdão. Quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Perguntava Simão Pedro a Jesus, certamente já julgando que seria um resultado estrambólico perdoar 7 vezes, né? Inclusive no Evangelho de Lucas 17, versículo 4, ele diz 7 vezes num só dia. Parece algo extraordinário. Querida comunidade de fé, a resposta de Jesus é para mostrar que não vale a pena o ódio, a raiva, a intriga, a malquerência. E nós escutamos isso na primeira leitura, que aqui, falar baixinho para ninguém escutar, muita gente não escuta aí fora. É um livro que não tem nessas outras Bíblias aí. O livro do Eclesiástico não tem, né? Porque Lutero arrancou da nossa Bíblia e fez a Bíblia dele sem esse livro. O livro do Eclesiástico, inclusive este livro foi utilizado pelos apóstolos, tá certo? A Bíblia, a Septuaginta, da qual inclusive, né, existem algumas citações no Novo Testamento, e tem justamente esse livro, o Eclesiástico, que é para a igreja. Eclesiástico vem do latim ecclesia, que significa igreja. Então, Jesus ben Siraque, que é o autor deste livro, que escreveu por volta do século II antes de Jesus, vem dar aqui algumas notas importantíssimas para quem deve viver bem a vida, para quem quer ser feliz de verdade, porque o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Inclusive ele coloca que até o pecador procura dominá-las, até aqueles que não acreditam em Deus, até os pagãos, até os ateus procuram dominar os impulsos da ira, do ódio, da raiva, para mostrar o quanto não vale a pena guardar no coração. Inclusive, quem guarda rancor do seu irmão não vive, vegeta. Quem guarda ódio de alguém, queridos, não vive feliz, porque o coração sente. Pode olhar, o primeiro órgão que sente a raiva, o ódio, é o coração. O ódio vai sendo ramificado pelo sistema nervoso central, né? A pessoa começa a ficar trêmula, o sangue começa a correr na veia com mais intensidade, e é por isso que uma pessoa que está com raiva fica vermelho, feito um peru. Daqui a pouco começa um desarranjo intestinal. Você sabia que tem gente quando na hora que está com tanta raiva dá um desarranjo, um dilurimento intestinal? Por quê? Porque afeta o ser humano. Ninguém pode ser feliz, queridos, cultivando o ódio, a raiva, que inclusive aqui faz mal até para a nossa espiritualidade. Diz a primeira leitura, quem se vinga encontrará vingança no Senhor. Depois não vai dizer que não sabia, porque na hora do Pai Nosso você reza bem assim: perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não esqueça isso. Não esqueça essa frase. Inclusive, São João Crisólogo, doutor e bispo da igreja do século V, ele fazendo um sermão, é justamente o sermão da missa de hoje, né? O sermão 139, ele diz assim:
não percas a oportunidade divina que tens, ó cristão, porque o que negas aos outros, negas a ti mesmo. Ou seja, se você não é capaz de perdoar, saiba que você está negando o perdão de Deus a você. Então, por isso, queridos, não vale a pena guardar ódio. Inclusive, se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Diz a primeira leitura. Como pedir a Deus alguma coisa? Não tem que pedir. Não tem para que pedir a Deus alguma coisa, porque você não é capaz de perdoar alguém. E olha que nota importantíssima na primeira leitura, que eu faço questão de enfatizar os versículos 6 e 7 dessa primeira leitura. Lembra-te do teu fim e deixe de odiar. Pensa na destruição e na morte. Saiba, querido católico, dela ninguém vai ficar isento. Todos nós vamos morrer. E como é triste, né? Saber dessa realidade, que a morte é tão certa, e no entanto a gente ainda continua a cultivar o ódio, a raiva, o rancor, a mágoa, o ressentimento. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, e a segunda leitura nos ensina como a gente vai conseguir perdoar e pedir perdão. É quando você colocar no coração essa frase da segunda leitura de hoje: ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Vivos ou mortos, ao Senhor pertencemos. Jesus Cristo morreu e ressuscitou justamente para isso, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Ou seja, quando nós entendermos que a vida não é nossa, mas é de Deus, que nós não temos o domínio sobre nós, pode ter certeza que aqui já encontramos o impulso para o perdão. Já encontramos o primeiro elemento para dizer não vale a pena mesmo, seu vigário. Depois, um elemento importante para pedir perdão e perdoar é pedir, como dizia Santo Agostinho, o influxo da graça de Deus. Ninguém vai conseguir perdoar de verdade sem a graça divina. E é por isso que ele mostra perdoar de coração. Como foi que encerrou o evangelho de hoje? Se cada um não perdoar de coração o seu irmão, o meu Pai que está nos céus não perdoará. Então é preciso pedir a graça divina. Depois, um terceiro elemento: perdoar significa perder-se na doação. Perdoar, perder, doar, ou seja, entregar-se. Quem só saberá perdoar de verdade? Quem saber que não se pertence. Quem tiver a capacidade de fazer esse movimento, de sair de si mesmo. Enquanto você ficar fechado no seu mundinho, no seu eu, julgando que tudo é para você, nada para os outros. E foi justamente por isso que o evangelho de hoje, a gente vê a condenação daquele homem rancoroso, que queria só para si, não quer nada para os outros. Ou seja, quando ele deve a alguém, alguém tem que compreender, tem que te compreender. Mas quando alguém me deve, não existe compreensão. Isso é importante a gente levar em consideração. Quem é esse Senhor do evangelho de hoje, comunidade? É Deus. É Deus. E olha, uma nota importante no evangelho de hoje: aquele homem sou eu e você,
que devemos a esse patrão uma enorme fortuna. E não tendo com o que pagar, o patrão quis vender a sua esposa, os seus filhos e os seus bens para quitar a dívida. E este homem se joga aos pés e suplica perdão. Suplica ao Senhor: dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. E o Senhor, complacente com aquele homem, esse Senhor é Deus, que tem misericórdia de todos nós. Perdoa as nossas dívidas. Aí, qualquer besteirinha que o outro deve a nós, a gente parte logo para cima com ignorância. Não é assim? Qualquer palavrinha rompe uma amizade. Qualquer olhar já parece que o mundo desabou. É um monte de menino buchudo, de crianças, mimadas. Na igreja, basta alguma coisa que o padre fale, pronto, já está me ofendendo, não piso mais aqui, só entro aqui quando esse padre sair. Ô, coitado, vá nessa, porque o padre não perde nada, você que perde. Não vendo, eu não vou lá para aquela comunidade porque lá tem um fulano que eu não gosto. Dentro da igreja um negócio desse, como é que pode? Como é que pode o padre ter raiva dos fiéis, ter ódio, de modo que o padre tem uma simpatia por fulano e detesta o outro? Como é que pode? Qual o testemunho que a gente está dando? Não existe, queridos. Aqui nós encontramos elementos substanciosos para entendermos que a nossa dívida com relação a Deus é muito maior do que a dívida que alguém tenha conosco. Ô padre, qual é a dívida que eu tenho com Deus? Toda a dívida. Primeiro, você não pediu para nascer, já é uma graça. Foi Deus quem te fez chegar até aqui. O alimento que você come, ainda que você tenha dinheiro para comprar, mas se Deus não desse a graça da planta nascer, você ia comer o quê? Tá vendo, seu diácono? Não, tem gente que fala assim: eu tenho dinheiro, então eu posso comprar. Pois é, porque tem onde comprar. Mas imaginem vocês, se a terra parasse de produzir as coisas, você ia comer o quê? Me diga. É uma graça divina. O sol que toda manhã a gente recebe, para fortificar o nosso couro e criar melanina na pele. Se a gente não tivesse, é um monte de gente amarela. Querido, sem a vitamina D, a brisa suave que você recebe, tudo isso é graça. Uma semana que terminou, uma semana que começou, tudo isso é um presente de Deus na nossa vida. Nós devemos muito e, sobretudo, a nossa salvação. Deus nos ama com um amor desmedido, queridos. Deus nos ama com um amor, sem limites. Leia 1 Coríntios 6, versículo 20. O amor dele é incomensurável. E é por isso que nosso Senhor nos convida hoje a perdoar e a pedir perdão. Vamos, portanto, queridos, não tenha medo. A gente fica agarrado às picuinhas da vida e não é feliz. Ninguém é feliz porque guarda essas coisas no coração. Desamarre, ou como diz o OLX, desapegue dessas coisas. Não fique cultivando porque você está morrendo. O ódio, a raiva são cânceres do coração. Inclusive eu vou fazer uma pergunta: você já ouviu alguém morrendo com câncer no coração? Vocês já viram? Me diga aí. Você já viu alguém dizendo: fulano morreu porque estava com câncer no coração? Vocês já viram?
Ó, tem câncer no fígado, tem câncer no pâncreas, tem câncer no pulmão, tem câncer no reto, tem câncer de mama, próstata, tem câncer até no sangue. Mas não tem câncer no coração? Sabe por que não tem? Porque o câncer do coração tem um outro nome. É o ódio, é a raiva. Querida comunidade de fé, mas é interessante que esse câncer é diferente dos outros, porque os outros a gente adquire, né? Às vezes até por uma hereditariedade, mas o câncer chamado ódio, raiva, esse nós adquirimos por nossas próprias vontades, por nossos próprios quereres. Então por isso, queridos, vamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajude a tomar, sei lá, o radioativo que elimine, né, a gangrena do meu coração. E olha que o radioativo que a gente tem que tomar é a graça divina. É dela que a gente precisa para a gente dar um salto de qualidade e viver feliz. Aí a gente fica tudo emburrado, com a cara feia. Aí o fulano lá que tem ódio de você está dizendo: toma, bem feito, eu quero que você morra. E você se acabando, não dorme à noite. Olha a ansiedade. Ô fulano, você dormiu bem? Não dormi, fulano. E o que foi que aconteceu? Toda vez que eu virava para um lado, eu via fulano de tal. Eu virava para o outro lado, ixi, meu Deus do céu. E ela lá talvez ressonando, dormindo, na maior alegria. E você se acabando lá na sua cama sem conseguir dormir. Valeu a pena? Valeu não, queridos. Não dê gosto a quem te odeia. Não fique com o coração doendo, porque não vale a pena. Ninguém vale a pena o nosso sofrimento nesse sentido. Por isso, queridos, não faça isso. Você é um homem de Deus, você é uma mulher do céu. Não perca aquilo que você tem de mais nobre. Não perca o céu por causa de uma besteira. Não guarde rancor. Dê um salto de qualidade na sua vida. E é por isso que a primeira leitura diz: pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pense na aliança do Altíssimo e não leves em conta as faltas alheias. Que Deus nos abençoe, querida comunidade. Peçamos, portanto, a graça que vem de Deus, porque nosso Senhor nos ensinou que o seu Pai, nosso Deus, Ele, quando manda chuva, Mateus 5:25, Ele manda para quem vale a pena e para quem não vale. Quando Ele faz nascer o sol nasce para a pessoa que vale a pena e para quem não vale a pena. E uma frase que Jesus usou lá no alto do cruzeiro, Lucas 23:34, ele disse, depois de estar ali nas ânsias da morte, ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Vamos, portanto, ter a humildade e pedir ao Senhor: Senhor, aquele fulano que falou um monte de baboseira, ele não sabe o que está fazendo. Perdoa, Senhor, eu não quero perder a minha paz e muito menos perder o céu por causa dele ou dela. Aprenda na sua casa a perdoar, a pedir perdão. Querido pai, se você pisou na bola com seus filhos, reconheça. Isso é uma atitude de gente grande, não é de medíocre não. Pisou na bola, volte atrás. Meus filhos, perdoe o pai, porque eu pisei na bola contigo. Olha, pode ter certeza que você, pai, que pisou na bola com seus filhos, está ensinando a eles a também reconhecerem os seus erros.
Você, mãe, se pisou na bola com sua filha, reconheça e volte atrás. E de igual modo, vocês, filhos, se farraparam com seus pais, peça perdão e desculpas, para que depois da separação eterna, a gente não fica aí choramingando com lágrimas de crocodilos, porque não vale mais a pena. O que vale é agora, é o aqui. E como disse São João Crisólogo, né? Não percas a oportunidade divina que tens, porque o que você nega hoje, pode ter certeza que negas para ti mesmo, que é a vida eterna. Que Deus nos abençoe e que essas palavras fortaleçam a nossa caminhada de fé. E ao longo da semana, que a gente possa ficar refletindo onde eu errei, a quem eu ofendi, o que falei que magoou. Peça perdão, volte atrás, porque ainda tem jeito. E pode ter certeza que esse objeto, né, que está lá encalacrado no seu coração, que não permite o coração bombear de modo sereno, esse gesto de pedir e perdoar, pode ter certeza que lançará, expurgará, jogará fora aquilo que impede o seu coração de ser um coração sereno. Vale muito a pena. Treinemos, portanto, para que a gente possa sair pelas ruas de Lagoa das Flores a cantarolar, felizes como um pássaro que não tem nenhuma gaiola para lhe algemar. Amém. Qual é a palavra de ordem da nossa celebração deste domingo? Perdão. Perdão. Você tem alguma dívida com alguém? Perdoe. Se tiver, vá lá, se ajeite, peça desculpas se você farrapou. E se você não errou, dê a abertura para que o outro possa aproximar de você e também fazer a mesma coisa, porque infelizmente a gente vira uma pedra, né? Não permite que o outro nem se aproxime. Então por isso, fica aqui o convite a todos nós durante a semana. Perdoe. E se foi alguma ofensa dentro de casa, já aproveita hoje à noite. Viu? Fulano, vem cá, minha velhinha. Ó, eu peço perdão. Não, ou melhor, eu te perdoo por aquela palavra que você me ofendeu. Mas eu também quero te pedir perdão pelas palavras que muitas vezes eu falei, te magoei. Olha, filhos, não perca a oportunidade de pedir perdão das besteiras que você faz contra os seus pais, porque pode ser que essa é a única oportunidade que você tem e o amanhã é incerto. Nunca esqueça isso, tá bom?